Vejo que a maior parte dos meus amigos e conhecidos sabe do que se está a passar comigo. Por isso, estar à espera mais tempo para o dizer é como ter uma quinta com o muro arrombado por onde entra toda a gente e continuar com o portão fechado à chave. O melhor é abri-lo. Quero dizer a todos que escrevi já ao seu vigário episcopal a pedir que a Igreja me dispense do serviço de padre. Sei que isto choca muito amigos meus e custa-lhes. A mim também custa, mas vejo que é um caminho que, para ser honesto comigo e com os outros, devo seguir. Há muito tempo que se me põe o problema, há alguns anos já. Continuar a ser o que a maior parte das pessoas entende por padre, não sou capaz. Talvez por isso eu tenha tentado encontrar novas maneiras de ser padre numa paróquia, tentando desse modo encontrar solução para um problema meu, abrir caminhos a outros e contribuir para fazer evoluir a maneira como as pessoas encaram o padre. Tantas razões me levaram à atitude que agora tomo. Por um lado, sabem que me custa dizer coisas que não sinto e repetir palavras como funcionário. Por isso tentei encarar a vida pelos milhentos aspectos que ela tem. E assim procurei dar a minha ajuda para conseguirmos todos ser cada vez mais humanos. Palmela recebeu-me com um fulano que era muito novo ainda, eu tinha 22, 28 anos para aí, com um fulano que era muito novo, que vinha, era professor num seminário de Almada, e assim como uma coisa nova que vinha para a terra. Nessa altura, os padres ainda não eram autorizados a fazer o funeral de pessoas, ou presidirem, ou estarem nos funerais das pessoas que se suicidassem. Eu achei que deveria ir e deveria estar. E fui, e no funeral eu disse, ora, ele não teve a coragem de viver o resto da vida connosco e não lhe vamos atirar pedras por isso, porque há coisas que navegam no nosso sangue que nós não sabemos, e quando se está muito doente, as pessoas talvez não tenham coragem, mas não vamos atirar pedras por isso, vamos dar o nosso testemunho pela vida que ele viveu, enfim, lá disse as minhas palavras, e no fim do funeral, quando vínhamos embora, o Sr. Ramos disse-me obrigado pelas palavras que disse. Era isso que a gente estava a sentir, foi bom que tivesse falado. E o João Forreta, que era de outro género, disse-me, ainda bem que vieste e que falaste, porque se tu não tivesses vindo e não tivesses falado, eu já tinha preparado uma parelha de coisas para te dar. E acho curioso, isso pode parecer anedótico, pessoas podem achar que era uma falta de respeito, mas não era uma afirmação de sentimentos muito profundos. São pequenos sinais que marcaram talvez a minha relação com a população, e a população aceitou-me. Eu estive muito ligado àquilo que se chamava, a que chamaram os cristãos progressistas, que nasceram um bocado numa ação católica, a ação católica, a JUC, Ação Católica Universitária, a Juventude Universitária Católica, teve uma influência muito grande neste evoluir e neste levar a um pensamento. Tinha um jornal, que era o Encontro, e homens, não sei se vocês chegaram a ouvir falar, sei lá, o Pereira de Moura, que era um professor grande de Economia e Finanças, e agora estar a querer lembrar-me desse, o Alçada Batista, o João Bernardo da Costa, muita dessa gente que ajudou a construir, então o Nuno Teutónio Pereira, não é? Outros, uma série de padres que estiveram envolvidos nisso e que foram
uma série deles foram perseguidos, uns estiveram presos, outros, enfim. A vida levou-me a estar em contacto com essa gente, com esse grupo de pessoas. Quando acabou o meu curso no Seminário dos Olivais, um lema que o curso escolheu para si era semeadores da palavra. A oportunidade, a ligação com os acontecimentos, com a vida. Estava-se na guerra e havia por todo lado a propaganda da guerra como uma coisa que era de justiça, e a Senhora da Fátima era também estava de acordo com a guerra, e e Deus estava de acordo com a guerra, como sempre foi. A mania dos homens era pôr os deuses do seu lado e fazer os generais das suas ideias. Uma vez, uma pessoa que ainda é viva perguntava-me: olha lá, porquê é que você é contra a guerra do ultramar? Disse: olha, não digo agora aqui o nome, estava o filho dela, um rapaz, meu amigo, hoje, com 50 e picos anos, nessa altura teria os seus 12, 10 anos. Se nós não pusermos ponto final na guerra, este rapazinho vai para lá daqui a uns anos. E ela abriu os olhos como se nunca tivesse pensado nisso. Daí que falava muito em paz, como falava muito em justiça, como falava muito também em liberdade. Eram palavras excluídas do dicionário do Estado Novo, não é? Paz, liberdade e justiça. Uma folhazinha policopiada que saía ao domingo. Havia havia reticência, a gente sabia que não era simples, a brincadeira não era simples. Ler na missa um texto, eu tinha que o comentar. Lembro-me de uma vez, eu era amigo do Álvaro Cardoso e da mulher. O Álvaro era um homem impressionante. E uma vez estava eu lá em casa e a Gracinha, a mulher do Álvaro, uma pessoa que eu estimo tanto também, disse: "Ó Padre Correia, eu e o Álvaro queríamos dizer-lhe uma coisa." "O que é, Gracinha?" "Quando as leituras da missa forem duras para com os ricos, você não fuja de as comentar como deve comentar, pelo facto de nós estarmos presentes. É que a gente também precisa de as ouvir." Nunca ele me criticou. O Álvaro com certeza que sabia que o Zeca Afonso dormia às vezes em minha casa. Houve eleições em 69. Eu tinha entrado em 67, outubro de 67, e houve eleições nos finais de 69. E o Zeca Afonso andava a fazer um trabalho, uma campanha de inscrever as pessoas nos cadernos eleitorais, porque havia muita gente com capacidade de poder votar, mas não estava inscrita nos cadernos eleitorais. E o Zeca um dia apareceu para contactar com as pessoas em Palmela, inscrevê-los nos cadernos eleitorais, e bateu-me à porta dessa vez, bateu-me à porta várias vezes. Convidava-o a almoçar comigo, a sopa de tomate, que a Sra. Maria fazia muitas vezes uma sopinha de tomate com um ovo escalfado, não é? Isso era bestial. E o Zeca muitas vezes comeu isso lá em minha casa. Um dos dias disse-me: "Olha, eu ando com medo que a PIDE me venha buscar a casa. Eu só vinha pedir se me deixava dormir uma outra vez cá em casa." E eu dei-lhe a chave da casa, disse à Sra. Maria: "O Zeca às vezes tem que vir cá dormir." Ele e a esposa, de maneira que eu tinha muitas vezes as reuniões na Quinta do Anjo, até havia lá um grupito a dar explicações a pessoas, e eu também participava nisso, ou eram reuniões de catequese, ou isso tudo, e depois punha-me a conversar e vinha tarde das reuniões, e depois parava aqui na padaria a conversar com a rapaziada que nessa altura já estava a cozer pão,
E chegava à tarde, eu era assim um fulano que muitas vezes chegava à tarde a casa. E disse: Zeca, quando for preciso, está aqui a chave. Indica-lhes a minha cama, está lá em cima. E ele vinha e dormia, e eu ia, chegava à casa, bom, já está a cama ocupada, deitava-me, não havia divãs. Acabei por ser preso. Isso tem uma história. E eu não sou herói, nunca fui herói nenhum. Mas acabei por ser preso por causa destes envolvimentos. Houve um grupo grande que esteve em Paris, uma série de gente. E aí o Chico Fanhais, por exemplo, que era padre, e em Paris tomou contacto com a ARA, a Ação Revolucionária Armada. E houve colegas meus que, abandonados de todos os lados, tomaram contacto com movimentos revolucionários por um desejo também de transformar este país. Ora, o Palma Inácio tinha projetado um assalto a um banco cá em Portugal, mas quis preparar antes as coisas e queria ter umas atitudes revolucionárias e mandou o Chico Fanhais que viesse e que trouxesse 2 malas de lata. Havia umas malas de lata, não sei se te lembras, que vinham cheias de plástico de detonador, portanto, de arrebentamento. Portanto. E o Chico, que era para quando o Palma Inácio cá chegasse, ter já essas 2 malas para utilizar nas ações que queria vir fazer. Quis encontrar um lugar onde pôr as malas, alguém que ficasse com as malas. E não encontrou ninguém. Foi ter com cristãos, progressistas, comandados ou chefiados, ou que tinham como figura prioritária o Nuno Teutónio Pereira, e para tomar conta daquelas malas, disse-lhes o que era, e o Nuno não estava voltado para aí, não foi. E o Chico não sabia o que é que havia de fazer às malas. Foi ter com o meu amigo, que ainda hoje é o pároco de Alhas Vedras, o Carlos Pova, que é um fulano bom como tudo e que as pessoas estimam tanto. É 2 anos mais velho do que eu, talvez. E disse: Carlos, tenho aqui estas 2 malas com livros do Luís Pedro, que era o tal que depois foi preso. Não sei onde as deixar, pá. Então, olha, ficam aí na sacristia. E usou essas 2 malas para fazer um estrado onde armou o presépio numa capela ali ao pé de Alhas Vedras. O Palma Inácio veio e não encontrou o plástico e ficou zangado com isso e foi preso e disse que o plástico estava nas mãos dos católicos progressistas. Ora, começam a prender um Teutónio Pereira, prender outros, prenderam o Luís Moita e a irmã do Luís Moita, a Conceição, pertencia ao grupo dos católicos progressistas, que falava muitas vezes comigo. Pertencíamos a outros grupos, inclusive ligados a um grupo de espiritualidade, das fraternidades do Padre Foucault, os irmãozinhos do Padre Foucault, uma coisa muito gira. O irmão dela, o Luís, tinha-me dito uma vez: olha, António, eu andei pela Europa a recolher informações que não correram cá em Portugal sobre a guerra do ultramar e nós vamos publicar isso. Trouxe muita documentação adquirida em Itália, em França, na Holanda, e tenho isso arquivado. Mas nós vamos publicar isso, mas vamos manter clandestinidade. Tu não sabes onde é que está isso, tu não sabes quem é que faz os textos, tu não sabes quem é que... Tu só vais ficar encarregado de uma coisa, é de tirar a manivela. Está bem. Passados tempos, a irmã do Luís Moita passa em minha casa acompanhada de um fulano e
veio, visita-me, não era conhecida da minha casa, de mim, da Sra. Maria de São Manel, e disseram, olha, está aqui um senhor que é o Sérgio, meu amigo, e estivemos a conversar e chegou-se inclusivamente a falar de ditaduras, e eu disse, olha, ditaduras não aceito. Nem ditaduras de direita, nem ditaduras de esquerda. Não aceito. Sim, senhor, e tal. Falámos até de não sei porquê, de aguardentezinhas caseiras e essas coisas todas. Pronto. Passados tempos, a Conceição me diz, bom, tenho aqui um saco com papéis, precisava que eles fossem guardados, mas eu gostaria que não fosses ver o que é que está. Eu julguei que fossem os papéis para a publicação. Sim, senhora, está bem. Olha, ficam aqui, ficam na sacristia, no armário da sacristia, ficam aqui assim, quando quiseres vir cá, pedes a chave à Sra. Maria e vens à vontade. Tudo bem, e julguei sempre que os papéis eram os da publicação. De uma publicação que fomos fazendo, que era o BAC, Boletim Anticolonial, que era uma coisa também feita, passada ao stencil, e que fazíamos e que era espalhado, que era, portanto, com notícias dessas. Era o Boletim Anticolonial, BAC. E eu fazia isso de noite, e depois havia aqueles restos das coisas que não saíam bem, e eu punha, o Sr. Manel levantava-se de manhã e via aquilo, não digo que ele chamava, este gajo, não era gajo, era sacana, deixa aqui estes papéis, isto é o caso sério, se alguém vê, e queimava aquilo tudo antes, logo de madrugada, quando se levantava, queimava os papéis que tinham ficado, enfim, de resto. O Paulo Inácio veio e esta gente vai presa. E a Conceição, no inquérito todo, nos inquéritos, no extorquir as coisas, não é? Debaixo do sono e disso tudo, porque aquilo, havia vários processos de pôr as pessoas a falar, era não dormir durante 100 horas, 100 e tal horas, e a pessoa não consegue resistir, a não ser que tenha uma preparação, que tivesse feito treinos para isso. E disse, eu estive envolvida nisto, com o Carlos Carneiro Antunes, que era que foi revolucionário, não sei se te lembras deste nome. Fui à casa do meu antigo António Correia, apresentei-o como Sérgio. Andámos a ver quem é que tinha possibilidade de guardar dinheiro de um assalto a um banco. Fizemos um assalto a um banco em Alhos Vedros, onde roubámos 17 mil contos, naquela altura era muito dinheiro, e o dinheiro ficou guardado na sacristia da igreja de Palmela, mas o parco não sabia o que era, julgava que eram papéis para publicar ou isso, e nunca soube o que é que se tratava. Estive nos interrogatórios, com o tempo de sono também a ajudar, 100 e poucas horas, e custa muito, porque começamos a inchar todos e a ver coisas que não existem, a ter, enfim. Pegaram em mim, eles isolaram-me numa cela durante um mês, portanto prenderam-me numa segunda-feira, na quinta-feira de manhã, portanto acordar às 8 da manhã, uma coisa assim, depois vieram tirar as fotografias todas, aquelas em que tiram as fotografias assim, com sombreado para dar a cara de que um fulano é um assassino, um carrasco e tal, são fotografias muito fabricadas. Depois fui para um interrogatório, quinta-feira à tarde, portanto toda a noite, quinta toda a noite, segunda sexta toda a noite, todo dia, até às 2 da manhã, umas 3 da manhã, qualquer coisa. Depois deixaram-me dormir até às 8 da manhã, dormir umas 6 horas, uma coisa assim.
Depois, sábado de manhã, sábado, todo dia, toda a noite, domingo, todo dia, toda a noite, segunda, todo dia, todo dia, até às 2 da manhã também, incrível. Eu ia andar e às tantas parava, de repente via, sei lá, troncos de árvores ou coisas atravessadas na frente e tinha que dizer, cá para mim, sem falar de correr, estás a ter alucinações, avança que não está nada, para eles não perceberem que já estás pirado. Tal que o Natal desse ano de 73 para mim ficou-me como uma recordação extraordinária. Juntei cá dentro de mim os amigos todos, estava lá tudo. Foi muito lindo. Estive preso, não foi muito tempo, eles prenderam-me num dia 12 de dezembro e soltaram-me com caução para depois ir a julgamento, caução que foi o Alves Cardoso que entrou com o dinheiro, caução para me libertarem. Libertaram-me num dia, eu penso que foi por 28, 29 de fevereiro, foi um sábado de carnaval, que a aguardar julgamento, que não aconteceu porque entretanto deu-se o 25 de abril. Sabem que me custa dizer coisas que eu não sinto e repetir palavras como funcionário. Por isso tentei encarar a vida pelos milhentos aspectos que ela tem. E assim procurei dar a minha ajuda para conseguirmos todos ser cada vez mais humanos, porque acho que é esse o convite que Deus nos faz. Quero, com o meu trabalho normal, colaborar na reconstrução do nosso país e receber daí o sustento. Por último, ao problema do celibato. Nunca concordei que os padres, por instituição, não possam casar. Creio que grande parte do povo também não. Há já alguns anos que o isolamento de hoje e a previsão dele amanhã se me põe. Mas há muito tempo também que tinha aceitado viver assim por causa da situação em que vivíamos neste país. E a Igreja era ainda um lugar a aproveitar para a proclamação da verdade, que é tão importante para as pessoas como o buraco aberto na sala onde se está preso. Foi por isso que decidi continuar mais tempo nesta vida e nesta luta. Por outro lado, por minha casa passava tanta gente que precisava de respirar, falar à vontade, combinar coisas. Os espaços de liberdade eram tão poucos. Havia também o duplicador da paróquia que era preciso para fazer papéis que, uns mais, outros menos, iam tentando ajudar a abrir os olhos às pessoas. Estando aqui como padre, eu sabia que tudo isso estava à disposição dessa luta que, para mim, era a causa do reino dos céus. Agora, as condições mudaram. Tende-se continuar a luta com um forte sentido cristão, mas não vejo que seja obrigatório ter de se ficar sem família. Custa-me se houver quem julgue que deste modo andei a mentir às pessoas. Garanto que não o pretendi fazer. Dou por bem empregados todos os passos que dei, toda a palavra que disse, tanto aos meus amigos, aos que se juntavam comigo aos domingos e a todos os outros, mesmo não crentes. Está a fazer um ano que foi grande a prova da sua amizade ao empenharem o seu nome para me defender ou, ao quererem fazê-lo, sem terem podido por não saberem escrever ou por outras razões. Não sei quem são. Para olhar a todos de igual modo, nunca abri o caderno onde tantos nomes estão escritos. Quero deixar em todos esta certeza. Dentro de mim vive uma paz grande que gostava de ser capaz de espalhar. O que faço, gostaria que fosse a continuação de um caminhar e não ficar pela beira do caminho. Obrigado a todos pela etapa de vida que me ajudaram a viver. António Correia. Eu comecei a dar aulas em janeiro de 1975.
quando começaram as aulas nas primeiras salas que foram construídas aqui em baixo, na escola secundária. E puseram-me logo como presidente da comissão diretiva, uma coisa assim. E eu achava que nas aulas de português a gente começar por um texto qualquer, antes eram os Lusíadas, eram coisas assim, por fazer a análise, é a mesma coisa que alguém que tenha fome, pô-los diante de um prato que é um petisco bom, e a malta vai para comer com os olhos e tal, e dizer, não, vamos ver os hidratos de carbono que há aqui, os glícidos, as coisas, as proteínas, as vitaminas. E os alunos, na aula anterior, tinham tido teste de filosofia que lhes tinha corrido mal. E eu sei, o que é que vou eu agora aqui dizer teorias do Fernando Pessoa? Eles sentaram-se, eu sentei-me na borda da secretária e pus-me a ler o Alberto Queiro, o guardador de rebanhos. A ler calmamente o guardador de rebanhos. E às tantas havia lágrimas nos olhos de algumas moças. E foi assim que iniciei o estudo do Fernando Pessoa.